Secretário, os pensadores de esquerda sustentam que, enquanto não se diminuir as desigualdades sociais, os bolsões de misérias, e melhorar o aspecto da educação pública no país, principalmente o ensino fundamental, para que todos tenham acesso a ele, não haverá redução da violência, o país vai continuar violento. O senhor acredita nessa tese? Olha, eu acho que essa tese se aplicava há 30 anos atrás, quando o país de fato tinha uma desigualdade muito grande, havia uma pobreza imensa, né? Hoje a própria ONU está divulgando aí que o país saiu do mapa mundial da fome, em que as pessoas não tinham acesso ao emprego, à educação, né, e que de fato a desigualdade era extremamente acentuada. Nós vivemos hoje, é evidente que todos nós entendemos que devemos melhorar e que é preciso melhorar a qualidade de vida e diminuir a desigualdade, mas é inegável que a vida da maioria da população melhorou. E ainda assim nós temos crimes, teremos crimes e tivemos no passado e vamos continuar a ter. Para algumas pessoas não há outra alternativa que não seja efetivamente, quando praticam crimes, ficarem efetivamente recolhidas por mais tempo. Mas eu não digo que para qualquer crime as pessoas devam ficar presas ou devam ficar encarceradas. Eu acredito muito, por exemplo, nas tornozeleiras eletrônicas. Eu vejo que alguém que está iniciando a sua atividade criminal, que pratica um crime de menor gravidade, esta pessoa, se ainda jovem, se efetivamente puder ser monitorada através de uma tornozeleira eletrônica, se ela tiver a obrigação de permanecer na sua casa, de casa para a escola, de casa para o trabalho, de casa para a igreja, de casa para uma atividade social, essa pessoa certamente não precisará ser enviada para o sistema prisional e certamente não terá no sistema prisional a oportunidade de ter contato com criminosos mais graves do que os deles. Secretário, uma das críticas feitas hoje pela própria população é em relação ao custo, vamos colocar entre aspas, o custo-benefício do preso. Por exemplo, essas tornozeleiras não aumentaria ainda mais o custo de um preso, ou seja, que de certa forma não deixa de ser algo parasitário para o próprio Estado, onerando ainda mais em cargas de impostos para a população? Não é, Ulisses, porque, veja bem, hoje a estimativa em relação ao sistema prisional é de que um preso custe em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 ao mês. A tornozeleira eletrônica está em torno de R$ 200 por mês, ou seja, ela é muito mais barata do que enviar o preso para o sistema prisional. E, além disso, quando você não o envia para o sistema prisional, você não precisa oferecer a ele atendimento à saúde naquele espaço físico, atendimento educacional, opções de trabalho, de ressocialização, né? E ele pode efetivamente utilizar esses serviços do sistema público de saúde, do sistema público de educação, né? E das diversas alternativas de programas sociais que os governos invariavelmente oferecem nestes casos. Doutor Joaquim, a utilização da mão de obra da população carcerária para obras do Estado, esse viés só é combatido por alguns meios acadêmicos e por defensores dos direitos humanos. Eu ouso dizer que se for feita uma consulta plebiscitária à população, se um plebiscito for feito perguntando à população qual a sua posição sobre essa questão, inegavelmente uma maioria arrasadora vai aprovar a utilização dessa mão de obra para obras do Estado. O senhor acredita que isso possa resolver parte do problema da população carcerária, do cumprimento de pena e da ociosidade que se torna uma universidade de crimes nos presídios? De certa maneira, sim. Eu sei que existem alguns países em que o preso trabalha por obrigação e ele tem a obrigação de, através deste trabalho, ressarcir o Estado dos custos do aprisionamento dele. Nós aqui temos uma interpretação muito mais branda em relação a isso e, a rigor, quando o preso trabalha não estando obrigado, aquele recurso que ele recebe do seu trabalho, ele não é utilizado para indenizar o Estado das despesas que ele gera em relação ao seu aprisionamento, mas sim para que efetivamente possa ter recursos e eventualmente arcar com despesas suas. Isso tudo não é por outra razão que gera na imensa maioria da população esse sentimento imenso de impunidade. E não é por outra razão que nós vimos agora nas eleições, não só no estado de Goiás, mas em diversos outros estados, em que candidatos que defenderam a mudança da legislação penal
a redução da maioridade penal e leis mais duras para os criminosos que foram eleitos com votação muito grande. Secretário, o termo segurança pública praticamente dominou o debate do primeiro turno aqui em Goiás. Teve até o candidato do PMDB que prometeu, se eleito, dobrar o efetivo de 6 mil para 12 mil, é isso, né? Eu penso que de 14 mil para 28. De 14 para 28 mil o efetivo dos policiais civis, militares e bombeiros. Eu pergunto, o que o senhor acha dessa proposta, do ponto de vista técnico-administrativo, do candidato do PMDB, e um resumo, o que foi feito nos últimos 4 anos em Goiás, a ação do governo do Estado, para que se realmente conquistasse índice de redução da criminalidade no Estado? Bom, primeiro, eu acho que não há possibilidade fática de dobrar um efetivo de policial de 14 para 28 mil por absoluta impossibilidade temporal, espacial e pessoal. Você não tem o tempo suficiente para, dentro de 4 anos, formar 14 mil policiais, você não tem espaço físico nas academias de polícia para que esses policiais possam ser formados e você não tem instrutores em número suficiente para garantir a capacitação destas pessoas. Isso, evidentemente, sem descuidar do custo que você teria com essa elevação, né? Mas penso eu que, quando você eventualmente definir isso como prioridade, poderia até, em tese, alcançar os recursos, mas seria em torno de mais ou menos 1 bilhão e 700 milhões de reais ao ano para isso. Mas eu penso que neste caso a impossibilidade ela é fática em relação a estes aspectos que eu destaquei. Nós, com muito esforço, com muito empenho e com o apoio decisivo do governador Marconi, elevamos o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar nos últimos 2 anos em cerca de 30%. Estamos agora fazendo um novo curso de formação do Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual e estamos na iminência de publicar os editais dos concursos públicos para a Polícia Técnico-Científica, para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros. Isso tudo para que nós, neste processo contínuo de crescimento das forças policiais, para que nós possamos efetivamente recrutar e contratar mais policiais. Então, Joaquim, o senhor falou aí do SINV, o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual, que foi agora recentemente questionado no Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República. Isso não causa preocupação ao governo do Estado e à Secretaria, a possibilidade deles, dessa lei ser julgada inconstitucional e eles terem que deixar o efetivo? Olha, a sustentação jurídica do programa SINV é feita pela Procuradoria-Geral do Estado, que está muito segura, o Procurador-Geral, Dr. Alexandre Tocantins, em relação à correção, legalidade e constitucionalidade da medida. Nós todos sabemos que no Supremo Tribunal Federal o índice de vitórias da Procuradoria-Geral da República é muito baixo. As sustentações jurídicas e as teses jurídicas sustentadas pela Procuradoria-Geral da República não são majoritariamente aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, sabemos, pelo trâmite das ações diretas de inconstitucionalidade, que os processos levam muito tempo para serem julgados, ainda mais processos dessa complexidade, no Supremo Tribunal Federal. Por conta disso é que, conscientes e certos da legalidade e da constitucionalidade, damos continuidade, estamos nesse processo contínuo de implantação do SINV, mas mais do que isso, eu acho que hoje a aceitação que o SINV tem nas comunidades, nos locais, nas cidades, onde estes policiais atuam, revela mais do que tudo o acerto da decisão corajosa e pioneira tomada pelo governo do Estado de Goiás. Eu não tenho qualquer dúvida, Elton, que os outros estados, passado agora este período de eleições, haverão de buscar, muitos deles já têm vindo aqui inclusive, mas haverão de implantar o SINV nos seus outros estados, porque eu penso que não há uma outra alternativa para a ampliação do policiamento, da presença do policiamento nas ruas e para essa necessidade de dar oportunidades de cidadania a milhares, a centenas de milhares de jovens que são dispensados das Forças Armadas e que podem contribuir sim para o aprimoramento da segurança no nosso país. Secretário, sempre há as críticas, existem as críticas e o SINV também não deixou de ser criticado, inclusive por algum grupo de pessoas, inclusive que foram aprovadas em concurso, não é? Qual que é a diferença, por exemplo, de adotar um projeto desse, um programa desse
e fazer um concurso, realizar um concurso e chamar os aprovados para que haja um efetivo maior das próprias corporações no Estado no combate ao crime? Nenhuma. As duas coisas não são excludentes nem divergentes, elas são convergentes. Tanto é que nós acabamos agora de concluir o curso de formação de cerca de 1.100 policiais militares do concurso e já iniciamos, está na Academia de Polícia Militar agora, cerca de 130 policiais militares que são excedentes do cadastro de reservas. Então, eu penso que, na realidade, o que houve foi uma análise equivocada por parte de alguns, quando, em algum instante, tentou colocar o SINV como um contraponto à realização de concursos públicos. São dois programas, duas formas de ingresso que se complementam e que fortalecem a Polícia Militar. Secretário, os dois candidatos mais votados nas eleições de domingo, para a Câmara Federal, o delegado Valdir Soares, e para a Assembleia Legislativa, Mané de Oliveira, tiveram como bandeira principal a questão da segurança pública. Como é que o senhor viu a reação da população, do eleitorado, em votar maciçamente nesses dois candidatos que tinham como tema principal da campanha realmente o tema segurança pública? Com muita satisfação, porque desde que eu entrei na Secretaria de Segurança Pública eu tenho sustentado a necessidade de nós reduzirmos a impunidade, de nós alterarmos a legislação e de nós fazermos com que as pessoas que praticam crimes graves fiquem presas, né? Parece-me que esses candidatos sustentaram sempre estes argumentos, essa linha de defesa e tiveram então, por conta dessa defesa e dessa posição, um apoio maciço da população. É perceptível. Eu tenho feito reuniões comunitárias em toda a cidade de Goiânia, em diversos municípios. Certamente, nesse período que estou à frente da Secretaria de Segurança Pública, já devo ter estado em pelo menos 150 municípios dos 246 do estado de Goiás. E em todos esses municípios, o que eu ouço da população, das lideranças políticas, das lideranças comunitárias, dos participantes dos conselhos de segurança, é essa percepção de impunidade, de uma sensação de impunidade muito grande. E friso mais, Elton, na realidade, a leitura que eu faço da eleição desses delegados em relação à eleição, ela indica aquilo que eu de fato tinha percebido nessas reuniões comunitárias e no meu dia a dia. Primeiro, a confiança da população nos policiais. Se não confiasse nos policiais, se não confiasse nestes servidores, não teria votado e não teria eleito essas pessoas. E, segundo, a confiança na proposta e na bandeira que eles fazem de redução da impunidade e de alteração da legislação. Secretário, não preocupa o senhor o uso eleitoral, às vezes até eleitoreiro, do tema segurança pública por alguns candidatos? Haja vista que se coloca governo contra a população, seja a fim apenas de se conseguir atingir um objetivo eleitoral, quando na verdade às vezes a realidade não é essa? A nossa expectativa é de que o debate eleitoral pudesse apresentar propostas que eventualmente fossem diferentes do modelo implementado, seja no estado de Goiás ou em qualquer outro estado. Mas, invariavelmente, você não tem propostas que sejam apresentadas, até porque realmente não é fácil inovar em relação à segurança pública. Como é que você vai defender, por exemplo, que não há necessidade de ampliar o nível de gasto público em segurança pública por parte da União? Como é que você não vai defender, por exemplo, que esse gasto público precisa ser investido, por exemplo, na construção de mais penitenciárias, de melhoria do sistema prisional, da ampliação do número de policiais, da melhoria da remuneração desses policiais? Como é que você não vai defender, por exemplo, que esses investimentos devem viabilizar a melhoria da infraestrutura da segurança pública, que é preciso que nós possamos melhorar as instalações de todas as polícias e que nós precisamos, por exemplo, de alteração da legislação penal? Quem é que defendeu que não há necessidade disso? Então, estão defendendo e vão defender aquilo que o governo do Estado, através do governador Marconi e da Secretaria de Segurança Pública, vem implementando. Não há nada de novo. E friso mais, este modelo nosso das regiões integradas de segurança pública, de articulação de ações por parte das forças policiais, de investimento maciço na área de inteligência e de ampliação do efetivo através do SINV, é algo que, de fato, tem propiciado resultados e tem sido percebido pela população como aquilo que é importante, necessário e pertinente a ser feito.
como experiente na área profissional na área de segurança pública, o senhor é favorável, por exemplo, à prisão perpétua e pena de morte? Olha, a pena de morte eu tenho convicções filosóficas que talvez me levem a não defendê-la ou a sustentá-la. Mas realmente eu compreendo que para alguns crimes e para alguns criminosos não há outra alternativa que não seja o encarceramento pelo maior tempo possível. Né? De maneira pragmática, volto a frisar. Entendo que se alguém está ficando 1 ano preso, que fique 2, se 2, 4, se 4, 8, se 8, 16, se 16, 32 e por aí vai. Né? O que não pode é alguém que pratica crime, que é condenado, por exemplo, o sujeito que mata alguém, né? Ele mata alguém, recebe uma pena de 6 anos e cumpre 1 ano e está nas ruas. Ora, isso é inaceitável. Né? Não é possível que a vida humana valha tão pouco. Né? Não é possível que alguém que se dispõe a pegar um revólver, colocar na cabeça de alguém para tomar dela o carro ou alguma coisa do seu patrimônio, não fique presa por muito tempo. Né? Isso me parece inaceitável. E acho que os países desenvolvidos, que são países que têm índices de criminalidade mais baixos, são aqueles que efetivamente possuem uma legislação que é dura em relação a esse tipo de crime. Doutor Joaquim, eu queria ouvir a posição do senhor quanto à redução da maioridade penal e o aumento da punição para jovens infratores. Olha, eu acho que reduzir a maioridade penal ou ampliar o tempo de internação, nós chegamos ao mesmo resultado. Né? Então, eu penso que essa lógica que disse em relação a crimes praticados por pessoas maiores de idade, ela se aplica também a menores. Né? E se efetivamente um menor que pratica um crime grave hoje está ficando apreendido 3 anos, que passa a ficar 6. Secretário, como conviver hoje com o binômio internet, redes sociais e o Estado, Secretaria de Segurança Pública, os órgãos repressores? Haja vista que muitas lendas urbanas são disseminadas através das redes sociais, causando verdadeiro alvoroço entre a população, entre as populações. E, na maioria das vezes, se configuram em crimes virtuais e, geralmente, o próprio Estado ainda não criou uma estrutura a fim de punir essas pessoas. Vou citar um exemplo, senhor. Por exemplo, São Paulo já tem uma delegacia de crimes virtuais, nós não temos ainda. Como é que o senhor vê esse desafio dos órgãos de segurança pública de todo o país, no sentido de tentar controlar, ou pelo menos minimizar, o alarme feito por redes sociais através de pessoas que utilizam de perfis falsos, fakes, né, e acabam prejudicando o próprio trabalho da polícia em todo o país? Olha, na realidade esse é um grande desafio mesmo, essa disseminação e ampliação das redes sociais e o acesso à informação em tempo real e a disseminação da informação em tempo real, né? Só que essa informação deixa rastros. Né, deixa rastros, você pode identificar o IP que foi utilizado para o cadastro da conta, o IP que foi utilizado para a postagem, enfim. E isso, através de uma investigação, efetivamente possibilita a identificação desses autores. Nós já tivemos casos desses. E, naturalmente, as polícias precisam, Ulisses, se aparelhar melhor, se estruturar melhor para enfrentar e para realizar investigações destes casos. Nós aqui na Polícia Civil, embora não tenhamos formalmente uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, até porque isso demanda uma alteração legislativa, tem que ser criada por lei, mas nós temos alguns policiais, alguns grupos de investigadores que fazem investigações e que identificam esses casos. Mas é inegável que nós temos, e esse é um grande desafio, que estruturar melhor as nossas investigações para os crimes cibernéticos. Os partidos de esquerda no Brasil defendem a desmilitarização das polícias e até uma unificação das polícias, uma polícia única, envolvendo a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. O que o senhor acha dessas duas propostas? Eu não compreendo bem o que se chama por desmilitarizar, porque o que está muito associado às polícias militares é uma questão de hierarquia e disciplina. Eu não consigo imaginar como é que uma força policial poderia sustentar sem a hierarquia e disciplina. Né? Você pode observar que hierarquia e disciplina existe em qualquer organização, em qualquer instituição. Existe nas igrejas, né? Há uma hierarquia, existe nas escolas, existe em qualquer lugar. Existe nas polícias. E o que eu percebo, onde eu tenho passado,
nesses cerca de 150 municípios que já visitei em quase 2 anos e que já estive participando de reuniões comunitárias, é que invariavelmente as pessoas apoiam muito e reconhecem o trabalho das polícias que é desenvolvido nos diversos municípios e nos diversos locais. Eu, em relação a essas discussões, Elton, eu defendo que melhor seria que nós tivéssemos o ciclo completo de polícia. Ao invés de unificar as polícias, ao invés de desmilitarizar, que nós pudéssemos avançar em relação ao modelo de ciclo completo, em que aquela polícia que fizesse a prisão, que identificasse a situação, apresentasse o caso ao Poder Judiciário. Eu penso que essa medida talvez fosse mais eficiente, mais factível de ser implantada num curto espaço de tempo, embora exista resistência muito forte dos delegados. Eu sou delegado em relação delegado de Polícia Federal, mas defendo que o ciclo completo poderia ser um passo adiante em relação à melhoria do trabalho das polícias no nosso país. Secretário, como é que o senhor vê a realização de greves em serviços essenciais à manutenção da ordem pública? O senhor é favorável a essas manifestações, essas paralisações? Por exemplo, paralisações na Polícia Civil, na própria Polícia Federal, o senhor também é delegado da Polícia Federal, na Polícia Militar. Como é que o senhor vê esse tipo de comportamento adotado pelas corporações? Eu tenho uma posição conservadora em relação a isso e acho que nas polícias nós não poderíamos permitir a greve. Tá? Essa é uma posição pessoal, uma posição individual minha. Nunca achei que as greves nas polícias fossem positivas para a sociedade, para as próprias instituições e para os próprios policiais. E, enfim, o que nós temos percebido é que a greve no setor público, e sobretudo na segurança pública, ela prejudica não ao governador, não ao secretário de Segurança Pública, não ao delegado-geral da polícia, mas sim à população e à sociedade. Secretário, uma última pergunta é em relação ao serial killer, né? Ou seja, deixou assustado toda a capital, toda a região metropolitana de Goiânia, o Estado, acabou sendo manchete em todos os noticiários, telejornais do país, inclusive alguns impressos também, e de certa forma a polícia parece que não conseguiu encontrar esse serial killer, porque provavelmente talvez não exista, não é? O que o senhor tem a dizer para a gente em relação ao caso serial killer que mexeu com toda a cidade, colocou as mulheres praticamente todas alarmadas com os ataques deste elemento, desse personagem? Olha, na realidade, enfim, isso talvez deva-se muito à pergunta anterior que você havia feito desse fenômeno das redes sociais e da divulgação rápida de fatos, né? E esses fatos podem ter, lendas urbanas, podem ser parcialmente verdadeiros ou não. Em relação às investigações, Ulisses, a Polícia Civil continua com seus trabalhos. Nós temos um grupo de servidores dedicados exclusivamente a essas investigações. Já ocorreram avanços importantes em relação a essas investigações e brevemente a Polícia Civil estará apresentando o resultado dessas investigações à sociedade. Eu confio muito no trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil do Estado de Goiás já deu demonstrações de sobra em todos esses casos que foram investigados, que foram rumorosos e que houve um grande clamor público. Ela apresentou o resultado das suas investigações e certamente não será diferente neste caso, infelizmente, do homicídio dessas mulheres. Serial killer não existe em Goiás? Olha, aguardemos o resultado das investigações para que a polícia possa apresentar o autor ou os autores destes crimes. Então, Joaquim, nós estamos encerrando, mas não podia deixar de perguntar. Foi furtado no gabinete, na antessala do gabinete do secretário de Segurança Pública, um cofre, provavelmente contendo algum numerário em espécie. Como é que estão as investigações sobre esse episódio lá? Elton, essa investigação é conduzida pela Polícia Civil. Faz muito tempo que não trato deste assunto com o diretor-geral e não tem informações específicas em relação a essa investigação. Solicito a você, por gentileza, que mantenha um contato com a Diretoria-Geral da Polícia Civil para ver o resultado dessa investigação, que certamente eu, como secretário de Segurança Pública e na condição de vítima, né, tenho o máximo interesse em ter esclarecido. E certamente a Polícia Civil haverá de dar a resposta em relação a esse seu questionamento. Secretário, mas não é um fato inusitado, diferenciado um roubo dessa natureza? Olha, nós temos que tomar muito cuidado em relação a este caso, porque como eu figuro na condição de vítima do fato que foi tornado público,
O que eu disser em relação a isso pode ter interpretações equivocadas. Por isso é que eu me valho da investigação que precisa ser feita, que deve ser feita e que vem sendo feita pela Polícia Civil. É um dos litigantes, né? Secretário, queria deixar para o senhor também os microfones, caso não tenha sido feita uma pergunta, que o senhor queria se referir a algum assunto, o senhor esteja à vontade. Olha, eu acho que vocês foram extremamente competentes aí na colocação dos fatos, das perguntas e das informações que efetivamente eram mais relevantes para a temática segurança pública. Cumprimento a vocês e certamente coloco-me à disposição para voltar aqui quantas vezes for necessário. Qual a mensagem que o senhor passa para o internauta sobre esse assunto que é tão debatido, às vezes temeroso, que é a questão da segurança pública? Olha, para não ser repetitivo, acho que é importante que nós estejamos atentos e cobremos das nossas autoridades políticas, dos nossos representantes políticos, a mudança da legislação penal para que nós possamos reduzir a maioridade penal e para que nós possamos diminuir essa sensação de impunidade, fazer com que as pessoas que praticam crimes efetivamente permaneçam presas. Além disso, que nós façamos com que a União também amplie o percentual de gasto público em segurança pública. Hoje apenas os estados estão fazendo investimentos e fazem gastos na segurança pública. Isso, naturalmente, sem descuidar da necessidade efetiva de nós aprimorarmos sempre o trabalho das forças policiais, porque este é um processo contínuo e que precisa efetivamente estar sempre em pauta. Para concluir mesmo, mexe e vira, esse assunto vem à tona. Ao concluir o seu trabalho na Secretaria de Segurança Pública, o senhor pretende iniciar a atividade político-partidária, candidatando-se a um cargo eletivo em 2016 ou 2018? Quando eu entrei na Secretaria de Segurança Pública... Você já pensou em ser governador de Goiás, prefeito? Nem com reza brava. Quando eu entrei na Secretaria de Segurança Pública, alguém dizia que eu seria candidato. E eu rebatia isso mostrando que o meu título de eleitor era de Brasília. Posteriormente, em função da necessidade do recadastramento eleitoral, não tendo mais domicílio em Brasília, tive que transferir o meu título após o período de desincompatibilização, e só fiz isso após esse período, para ficar muito claro que não tinha nenhuma pretensão política. E do fundo do coração, estando hoje mais próximo e tendo contato com lideranças políticas, cada vez mais vejo que não tem o mínimo perfil para o exercício de um mandato eletivo. Acho que posso contribuir como técnico que sou da segurança pública e poder efetivamente, neste período em que ainda tenho que trabalhar, já que ainda estou longe da aposentadoria, de como um técnico contribuir para a implementação de ações e de medidas que efetivamente possam ser positivas para a melhoria da segurança pública no nosso país. Nós agradecemos a presença do secretário de Segurança Pública de Goiás, Joaquim Mesquita, aqui no programa Goiás na Rede do seu DMTV. Eu que agradeço.